Saúdo a todos com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras Sagradas, os nomes daqueles que se salvarão foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Querem anotar? Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Cristo tem que permanecer no trono intercessório até que o último eleito se posicione, tome conhecimento da sua salvação. Eu estou com a mensagem pregada pelo irmão Brana, o primeiro selo, tradução GO, parágrafo 59. Ouçam atenciosamente. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. Enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Você captou isto? A congregação diz amém. Predestinação perfeita. Ele tinha que permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Através de sua presciência, ele os viu. Não através de sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido, declarado na terra, Cristo tem que ficar ali como um intercessor para cuidar daquele nome. Eu vou me aprofundar um pouco. Vocês captaram o irmão Brana defendendo a predestinação pela presciência de Deus. Dentre os muitos atributos que há em Deus, estão o atributo de soberania e de presciência. O que é soberania?
é poder supremo, é poder decisório. A predestinação, a eleição, apresentadas pelos irmãos calvinistas, se fundamentam na soberania de Deus. Deus com poder supremo, decisório, com a prerrogativa de aceitar uns e rejeitar outros. Porém, a eleição, a predestinação bíblicas se fundamentam na presciência e não na soberania. Vocês querem Bíblia? Eleição. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. No início, eleitos pela presciência de Deus Pai. Predestinação, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, isso é presciência, também predestinou. Isso é um assunto muito sério. O fato de Deus ser presciente, saber antecipadamente as coisas antes que elas aconteçam, não significa que Deus interfere, que Deus força a situação. Eu vou exemplificar. Se você assistisse um filme, você assistisse aquele filme completo, do primeiro ao último capítulo. Obviamente, você teria conhecimento acerca de tudo que acontece naquele filme, inclusive o último capítulo. O fato de você conhecer não significa que você vai interferir e mudar alguma cena. Deus não força o ímpio, o pecador, a se perder. A Escritura diz o oposto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Está escrito assim, Deus dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio, e sim que ele se converta do seu mau caminho. A presciência de Deus em relação à perdição não é causativa. O homem se perde não porque Deus prevê, e sim Deus prevê porque ele se perderá. Não podemos confundir presciência de Deus com a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, ninguém se perderia. Eu não posso estar errado porque eu estou com a Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4.
Deus não quer que ninguém venha se perder, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 32. Está escrito, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a fim de usar de misericórdia para com todos. Agora, que culpa tem Deus por ele ter o conhecimento prévio, ele saber por antecipação acerca do homem que o rejeitaria, que não o aceitaria. E Deus então omitiu seu nome do livro da vida. Que culpa tem Deus? Vocês estão captando? Essa é a maneira. O irmão Brana, na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, captem bem, irmãos, parágrafo 133. Porque na área da salvação, tecnicamente chamada soterologia, existem duas vertentes, calvinismo e arminianismo. O irmão Brana procurou centralizar o assunto. Eu vou repetir, tentando fazer um serviço para Deus, parágrafo 133. Agora Deus tem sua palavra estabelecida e tem todas as eras. Sua presciência fez com que ele estabelecesse na igreja e no povo certas coisas. Então o evangelho que tem sido pregado a essa era é somente a esse determinado povo, os demais não verão. Você está vendo? Não que ele tenha feito isto por meio de, como se diz, escolherei você e não escolherei aquele outro. Sua presciência soube o que você faria. O Senhor continue vos abençoando.